Tem site aí noticiando que o governo vai aumentar o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 até o final do ano. R$ 400 a renda básica normal e mais R$ 200 a título de ajuda pelo aumento dos preços dos alimentos em geral em decorrência da guerra na Ucrânia. Então os sites estão noticiando isso, inclusive sites que geralmente dão informações que não são fake news, não é? E é interessante a gente fazer uma análise de toda essa situação. Paulo Guedes foi procurado por esses sites e ele disse que realmente está sendo estudado essa possibilidade de aumento do Auxílio Brasil de 400 para 600 reais a partir do momento que o governo federal não pagar a compensação pelo corte ou diminuição do ICMS nos combustíveis em relação aos governadores, em relação ao governo estadual. Você sabe que o governo já aprovou um projeto ali para tentar diminuir o valor dos combustíveis. Para isso, eles diminuem ou retiram a fonte de receita dos estados, que refere-se ao ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é um imposto estadual. Para tanto, a princípio, no projeto de lei estava que a União ia compensar, ia pagar esse prejuízo para os estados que teria essa receita retirada. Bolsonaro vetou essa possibilidade de compensação dos estados em relação à questão dos combustíveis. E para isso justificou que pretende aumentar o Auxílio Brasil. Primeira situação, não seja enganado. Bolsonaro e Paulo Guedes estão desesperados, porque sabem que vão perder as eleições. E para isso estão tentando ou vão tentar inventar tipo um retorno do auxílio emergencial travestido de auxílio de ajuda em decorrência do aumento pela guerra da Ucrânia. Mas não seja enganado, isso são medidas eleitoreiras. Primeira situação para você entender, em relação ao ICMS e aos combustíveis. A União, meu querido, minha querida, ou seja, o governo federal, não pode simplesmente tirar uma fonte de receita de um estado, no caso dos estados, sem indicar a fonte de custeio, sem indicar a compensação para os estados. Não pode, isso é inconstitucional. Vai parar no Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal vai derrubar. Só que talvez até cole nesse período daqui até dezembro. Por que, Andréia? Ou até outubro? Por que, Andréia? Por causa das eleições. Tem eleição para governador, tem eleição para deputado estadual, deputado federal e presidente da República. Assim, eles vão, talvez, alimentar essa medida eleitoreira para enganar você, para ter o seu voto, e depois vai cair tudo por terra, porque é inconstitucional. Segunda situação em relação ao Auxílio Brasil, o governo não pode, em ano de eleição, aumentar benefício social dessa forma. Não pode. André, mas se o governo estabelecer, vai cair também. Será mais uma medida eleitoreira para alguns meses, para passar o melzinho na sua boca, para te enganar e ter o seu voto. Porque em ano de eleição não pode aumentar ou criar ou estabelecer nenhum tipo de benefício não previsto anteriormente, no ano anterior, em lei e no orçamento especificamente. Então, é um bando de medidas eleitoreiras que não resolverão os problemas, apenas enganará o trabalhador e o pobre que vive de engano em engano, com uma cambada de político que não tem responsabilidade social ou política ou econômica de fato e de verdade com seus eleitores. E detalhe, mexer no ICMS não vai resolver. Eu tenho um vídeo específico aqui em que eu já expliquei isso. Não vai resolver. Enquanto o preço dos combustíveis no país estiver vinculado à internacionalização dos preços mundialmente, não adianta diminuir ICMS, PIS, COFINS, CID, combustível, nada. Porque se aumentar lá fora, vai aumentar aqui dentro.
Então são medidas eleitoreiras. De quem? De quem está desesperado e sabe que vai perder as eleições, e quando perder as eleições e não tiver a proteção do cargo, será preso. Não seja enganado, tenha essa consciência e compartilhe esse vídeo para que as pessoas entendam tudo isso. São manobras eleitoreiras, pontuais, temporárias, se é que vai durar 1, 2, 3 meses, até outubro, o mês da eleição. Passou disso, acabou. Acabou, é tudo inconstitucional. E o pior de tudo dessas medidas é o que tem por trás delas. É a falta de compromisso, é a politicagem, é o estelionato eleitoral, é a enganação que domina e predomina nos palácios estaduais, federais e municipais em anos de eleição, lamentavelmente. E você que será enganado, porque eles querem o seu voto. Nada mais, nada menos do que isso. Depois, cai tudo. E o povo que se lasque.